E aí a gente está falando hoje que vai chegar o inverno. Não tem como a gente superar isso. Serão 3 meses de escuridão, serão 3 meses de penumbra, serão 3 meses de frio congelante. Menos aqui pro Rio de Janeiro, né? Porque eu canso de ir pra praia no Rio de Janeiro, né? Eu canso de ir pra praia no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro. Mas eu canso de ir pra praia no Rio de Janeiro no inverno. E aí, como eu venho sempre muito bem vestido pra fazer live, e sempre ornando com o tema, por exemplo, vai começar o verão amanhã, quer dizer, o inverno amanhã, eu tô vestido pra esse evento. É assim que eu me visto no inverno carioca. O que é o inverno carioca? O que é o inverno do hemisfério sul e o que é o verão no hemisfério norte que acontece ao mesmo tempo? Primeiro, a gente tem que entender que a Terra aqui atrás, ela tá fazendo 2 movimentos. Ela não faz só 2 movimentos, ela faz mais de 10 movimentos. Tem bibliografia que fala que ela faz 18 movimentos, tem bibliografia que fala que ela faz 16, eu já vi 14. O fato é que ela faz mais de 10 movimentos. Tem o movimento de precessão, movimento de... Só que os 2 que influenciam na nossa vida são o movimento de rotação e o movimento de translação. Isso vocês aprenderam na escola, pô. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo. E o eixo da Terra está sendo representado por essa linha azul que vocês estão vendo aqui, ó, passando pelo meio dela. Isso que a gente chama de eixo da Terra. E ela está girando no entorno dessa linha azul. Por isso que a gente fala que ela está girando no entorno do seu próprio eixo. Ela começou a girar desse jeito lá no início da sua formação, quando ela já existia, mas ela não girava nessa velocidade, ela não tinha essas características, e veio um outro corpo celeste, chamado Theia, que era menor do que a Terra, que era menor do que a proto-Terra, porque não era Terra ainda. A Terra como nós a conhecemos hoje, como é a nossa casa hoje, que nós cuidamos muito bem, né? Ela, na verdade, é a fusão entre a massa da Theia e a massa da proto-Terra, que era a Terra que estava lá paradinha, lá girando, numa velocidade muito menor do que gira hoje. E aí ela também não tinha o seu eixo inclinado. E aí a Theia veio, menor, mais considerável, e colidiu. A Terra, a proto-Terra, absorveu a massa da Theia, formou um planeta maior. Inclusive a teoria mais aceita para a formação da Lua é justamente os escombros que foram parar no espaço por conta da colisão da Theia na proto-Terra. Esses escombros, eles não se dissiparam para o espaço por conta da gravidade que esse corpo celeste já exercia, e aí eles começaram também a orbitar o novo planeta que tinha surgido, a Terra, e aí eles começaram a se aglutinar e hoje estão orbitando aglutinados e foi meio que arredondando, né, tomando porrada de asteroide, por isso cheio de cratera. Essa é a teoria mais aceita para a formação da Lua. Existem outras, mas essa teoria é a mais aceita na comunidade científica, tá? E aí a Terra começa a girar nessa velocidade que nós conhecemos hoje. Ela chega a girar aqui na linha do Equador a 1.700 km por hora, cara. A gente não sente porque nós somos fixos à sua superfície. Nós estamos girando junto com ela. É isso que é a inércia que o Newton fala, se eu não me engano é o Newton. A inércia é justamente quando a gente está dentro de um carro e o carro está a 100 km por hora, a gente também está a 100 km por hora, mas a gente não sente, né? É como se a gente estivesse parado em relação ao carro. E é a mesma coisa que acontece com a Terra. A Terra está a 1.700 km por hora, perto da linha do Equador. Eu estou no Rio de Janeiro e estou um pouco abaixo da linha do Equador. Eu estou girando a mais de 1.000, porque quanto mais distante da linha do Equador, menor é a velocidade de rotação. E isso fica meio óbvio quando a gente pensa assim, pô, a Terra demora 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Para dar uma volta de 360 graus, né? Só que a distância que uma pessoa percorre, uma pessoa que está no Equador, percorre para dar uma volta completa, é muito maior do que a distância que uma pessoa está perto do polo aqui na Antártica percorre. Então, para compensar essa diferença de distância, a gente tem uma diferença de velocidade também, porque aí os dois vão chegar no 24 horas, né? Aqui a velocidade é muito menor e aqui no Equador a velocidade é muito maior. E aí toda a Terra demora para girar, demora 24 horas para girar uma volta em torno do seu próprio eixo. Esse é o movimento de rotação. Não é 24 horas certinho, tá?
23 horas, 56 minutos, 44 segundos. Ah, mas isso não vai gerar uma defasagem lá na frente? Vai. Mas a gente utiliza a hora cheia, porque senão teríamos problemas, né? Então, vamos supor que a Terra demora 24 horas para girar uma volta completa e por isso o nosso dia, hoje, no horário político internacional, ele dura 24 horas. Às vezes eu acho que dura mais, pela quantidade de coisas que eu faço. Porém, ele dura 24 horas. Esse é o movimento de rotação e é esse movimento de rotação que vai causar, por exemplo, a diferenciação entre dia e noite, né? Porque a Terra, ela não é um objeto luminoso. Ela é um objeto iluminado, um astro iluminado pelo Sol, assim como a Lua. Essa tríade, que tem muita coisa em comum, né? Essa tríade que sempre está num balé celestial. Terra, Sol, Lua. Desses três, só o Sol tem luz própria. O Sol é uma estrela. A Terra é um planeta e não tem luz própria. Apesar de que a gente está fazendo luz elétrica aí há 100 anos, a gente está iluminando artificialmente a Terra, mas não é a luz própria do corpo celeste, né? E a Lua também não tem luz própria. Quando a Lua ela tá iluminadaça lá no céu e até ilumina a Terra, ela não está iluminando com a luz dela. Aquilo ali ela está refletindo a luz do Sol. Então ela está funcionando como um espelho, né? A luz do Sol bate nela e vem para a Terra. E aí quando a gente tem aquelas noites que são bem iluminadas pela Lua, na verdade elas também estão sendo iluminadas pelo Sol. Indiretamente, mas estão. E aí, esse movimento de rotação, ele começa com essa colisão da Teia com a prototerra, e a inclinação do eixo da Terra, a Terra inclinou o seu eixo. Ó, o eixo da Terra estava assim, ela estava girando, e aí quando a Teia bate, a Terra inclina o eixo e começa a girar mais rápido. Beleza. Quando a gente olha para essa imagem aqui, parece que a Terra fica fazendo esse movimento, né? Só que, na verdade, isso aqui está representando o movimento que ela faz com o seu próprio eixo ao longo da translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno da sua estrela, que é o Sol. Uma estrela pequena, tá? Comparado a outras estrelas que tem por aí no universo, uma estrela pequena. Só que, pra gente, é a nossa fonte de luz primária, a fonte de vida. Sem o Sol não tem vida na Terra. Então, é o nosso astro-rei aqui. A gente precisa dele. Tem gente que não pega sol, né? Tá dentro de casa o tempo todo, dentro de casa de concreto e tijolo, não pega sol, fica com déficit de vitamina D. E aí tem que dar lucro para a indústria farmacêutica tomando vitamina D em cápsula. Parabéns. Bela sapiência da sua parte. E aí, o Sol, ele tá parado, né, no centro e tem vários planetas o orbitando. Um deles é o nosso. Só que o nosso, ao longo do ano, vai fazendo esse movimento em relação ao Sol. Esse aqui, ó. Tem um momento do ano em que a Terra fica retinha, em pezinha. Tem um momento do ano em que a inclinação do eixo da Terra coloca ela mais inclinada com o norte para o Sol. Aí tem um momento em que está mais inclinada com o sul para o Sol. E é essa variação que vai criar as 4 estações do ano. É essa variação que vai fazer com que a gente tenha uma variação de temperatura ao longo do ano nos hemisférios. E é por isso que nós temos essa biodiversidade absurda, principalmente na parte mais central, na área intertropical. Porque se a Terra fosse sempre assim, ó, do jeito que tá aqui, ó, sempre retinha, a gente não ia ter, por exemplo, o inverno nevando lá nos Estados Unidos. A gente não ia ter também, por exemplo, o verão absurdo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, em janeiro. É essa variação que faz a gente ter essa variação de temperatura ao longo do ano. E aí, vocês têm que entender que essa linha amarela aqui, ela não é a única radiação solar que chega na Terra, mas ela é a mais forte. É o que a gente chama de Sol a pino. É o Sol perpendicular à Terra. É o que faz um ângulo de 90 graus. E vocês percebam, chat. Se vocês não estiverem entendendo, vocês falem. O que vocês quiserem entender, vocês falem no chat, pô. Quando a gente fala de translação, a gente está falando de um movimento que demora 365 dias e 6 horas para fazer um movimento completinho. Ué, mas por que a gente não comemora o Ano Novo 6 horas da manhã? Porque a gente pega essas 6 horas excedentes, de 4 em 4 anos, nós adicionamos um dia no calendário, que é o dia 29 de fevereiro. E aí o nome desse ano é ano bissexto, né? Porque de 4 em 4 anos,
vai ser 6 vezes 4, 24. E aí dá um dia de defasagem. Aí a gente adiciona um dia no calendário para acabar com a defasagem. Simples de entender. Ao longo desses 365 dias, desse um ano, a gente tem 4 estações do ano acontecendo. E existem 4 dias no ano no qual elas começam. Ou elas terminam, dependendo do ponto de vista. Amanhã é o dia que termina o outono e começa o inverno aqui pra gente. O que é o inverno aqui pra gente? O inverno aqui pra gente, no hemisfério sul, quer dizer que o sol tá mais longe da gente, pô. E é justamente nesse momento aqui, ó. Quer ver? Vou dar pause. Pum. Vocês estão vendo que a Terra tá dividida em algumas partes. Tem 3 linhas aqui que são muito importantes pra gente. Que linhas são essas? São latitudes. Só que não são quaisquer latitudes. Não é a latitude 10 graus norte. Não, essa daí tá aqui, no meio. Essa aqui, do meio, é a 0 grau, é a linha do Equador. É a que divide a Terra em norte e sul. Hemisfério norte e hemisfério sul. Essa daqui de cima, aonde o sol a pino está batendo. Nesse pause, nesse frame. É o trópico de Câncer, pô. É a latitude 23 graus e 27 minutos norte. Essa é a latitude do trópico de Câncer. O trópico de Câncer, como dá pra gente ver aqui, ó, passa no deserto do Saara, aqui na Arábia Saudita, deserto da Arábia Saudita, passa aqui na Índia, passa aqui na China. E aí, lá do outro lado, vai passar lá na cidade do México, no México. Vai passar ali no Caribe, né? Que a gente chama de área tropical, porque é onde o trópico passa. O trópico de Câncer, lá no norte, no hemisfério norte. E aí, por que a gente tem amanhã, esse dia aqui específico? A Terra tá nessa posição perante ao Sol amanhã. Nessa posição aqui. É o mais a norte que a parábola do Sol vai no ano. Galera, raciocina comigo. O Sol, ele faz 2 movimentos aparentes pra gente. E por que são movimentos aparentes? Porque não é o Sol que está se movimentando, é a Terra. Mas pra gente, que a gente tá aqui na nossa realidade, parece que é o Sol que está se movimentando, né? Parece que é o céu que se movimenta. Mas na verdade não é. É a Terra que gira. E gira em vários sentidos, em vários movimentos diferentes. Beleza. Só que aparentemente é o Sol que faz o movimento sobre a nossa cabeça. Então vamos trabalhar com essa ideia. Ele faz 2 movimentos aparentes. O movimento diário e o movimento anual. O movimento diário é sempre de posições lestes, nascendo, né? O Sol nasce em posições lestes. E daqui a pouco eu vou falar por que eu não estou falando que ele nasce a leste, mas sim a posições lestes ou em posições leste. Tanto faz. E ele vai se pôr todos os dias em posições ou a posições oestes. Esse é o movimento diário, ele faz a parábola na nossa cabeça. Só que esse movimento, ele tá mais relacionado, né, com o movimento de rotação, que é o movimento que causa os dias e as noites, tá? Beleza? Com relação ao movimento aparente do Sol anual, é esse que tem a ver com as estações do ano. Anualmente, essa parábola que começa a posições leste e termina a posições oeste, essa parábola durante o ano vai ficando mais a norte, vai acontecendo mais a norte, e numa outra época do ano ela vai acontecer mais a sul. Nesse momento aqui, que eu parei o GIF, ela está acontecendo o mais a norte que ela pode ir no ano. Então é o momento em que o hemisfério norte está recebendo mais sol, que tem a maior capacidade de aquecer a superfície, por isso que a gente tem o calor aqui. Mas percebam, a galera da Europa, a galera aqui da Rússia, a galera dos Estados Unidos, eles nunca recebem o sol a pino. Nunca recebem o sol 90 graus, que é o sol mais quente, né? Mas amanhã vai ser o dia que o sol vai chegar o mais perto de 90 graus para eles. E aí amanhã vai ser o dia que o sol vai chegar mais perto. A partir do depois de amanhã, o sol começa a descer em direção a sul. Só que aí ele fica mó tempão lá, porque isso demora meses para acontecer, né? E aí ele fica aquecendo e aí eles curtem o verão durante 3 meses. E pra gente aqui, por que a gente começa o inverno aqui amanhã? Vocês estão vendo que o sol tá chegando extremamente inclinado aqui no hemisfério sul?
Vocês estão vendo que o próprio Polo Sul não está recebendo sol nenhum. O Polo Norte está recebendo sol full time. Aqui, ó. Se um cara tiver aqui, se essa linha roxa fosse uma pessoa, a Terra ia estar girando no entorno do seu próprio eixo. Essa pessoa, ela estaria vendo o sol girar no seu horizonte e nunca se pôr. E se essa linha roxa fosse uma pessoa aqui na Antártica, essa pessoa não estaria vendo o sol e não iria ver por 6 meses, pô, praticamente. Então a gente tem que entender que aqui no Brasil a gente tem uma relação com o sol diferente das pessoas que estão em latitudes maiores do que a nossa. Aqui a gente tem que sempre olhar para cima para ver o sol. A galera que vai ficando mais a norte ou mais a sul não necessariamente precisa olhar para cima para ver o sol. Quanto mais a norte, quanto mais a sul, quanto maior for a latitude, quanto mais distante a latitude 0 for, mais para frente a galera vai ter que olhar para ver o sol, né? Imagina um boneco aqui. Um boneco aqui vai ter que olhar para frente ou para cima para ver o sol? Para frente. Então, quando o sol bate lá, o sol a pino, bate lá no hemisfério, no Trópico de Câncer, que é onde ele está batendo agora, é o máximo que a parábola dele vai a norte. Então, imagina a gente aqui no sul, e por conta da curvatura da Terra, né? A parábola dele aqui no sul vai ficar menor no céu. Vai nascer mais tarde. O meio-dia não vai ser um ângulo de 90 graus, porque ela está mais inclinada para norte, e vai se pôr mais cedo. Aí, o sol, ele está nascendo a nordeste e se pondo a noroeste. É por isso que eu falei que ele nasce a posições lestes e se põe a posições oeste. Nesse caso do dia de amanhã, ele vai estar nascendo na posição nordeste e se pondo na posição noroeste. Porque nordeste é a junção de norte com leste. É o máximo de norte que ele vai e ele nasce a leste. Então amanhã ele está nascendo exatamente a nordeste. Se você olhar para o nascer do sol amanhã, no dia 21 de junho, você vai estar olhando para a posição, para o ponto subcolateral nordeste. E aí, a partir desse, você consegue saber todos os outros pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. No caso, o nordeste é um colateral. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui importante, porque a galera fala no chat. Solstício de junho. É exatamente isso que está acontecendo. Aqui, né, o sol tá para cá. Desculpa. Aqui o sol tá para cá e aí a Terra tá inclinada para cá. E aí aqui no GIF que o Dinho me mandou agora, o sol tá para cá. Então a Terra está inclinada para cá. O importante no solstício de junho, que acontece no dia 21 de junho, e amanhã no momento 11h57 da manhã, é o momento em que o Sol ele vai bater mais a norte no ano. O hemisfério norte tem que estar mais aparente para o Sol. E aí você está vendo aqui o hemisfério norte, ó. Essa luz aqui é a luz que faz o ângulo de 90 graus. E aí ela está batendo aqui, ó, justamente onde mais ou menos está o Trópico de Câncer. Ó, deserto do Saara, aqui ó, Cidade do México, Caribe, aqui passa pelo Oceano Pacífico, e aí passa aqui ó, pela China, pela Índia, deserto da Arábia Saudita, deserto do Saara, é justamente aqui que passa o Trópico de Câncer, e aqui que ele vai bater amanhã fazendo um ângulo de 90 graus. E aí ele está o mais a norte possível. Então quer dizer que aqui para o hemisfério sul ele está o mais longe possível. E é por isso que está frio aqui no hemisfério sul. Pro Dinho não está tanto frio do que para mim. Do que para você, Griffith. Do que para quem está no Rio de Janeiro. Mas quem está no sul do Brasil, imagina, olha aqui. Olha aqui o sul do Brasil, onde é que está. Olha essa luz chegando, totalmente inclinada, fazendo um ângulo muito menor do que o de 90 graus. Aqui está fazendo ângulos perto de 90 graus e aqui está fazendo um ângulo de 90. Aqui são ângulos muito menores do que os de 90 graus. Então a capacidade que a luz do Sol tem de aquecer a superfície é muito menor. Por isso que fica frio. Porque olha a quantidade de luz que o hemisfério norte vai receber. Olha isso aqui, ó. A quantidade de luz que o hemisfério norte vai receber e olha a quantidade de luz que o hemisfério sul vai receber. É isso que é um solstício, pô. Ah, Leandro, mas o que é o equinócio? Cara, tem um vídeo aqui no canal Geografia Pública, que é o canal que quer tornar pública a geografia, porque no equinócio de outono para o hemisfério sul, lá no dia 21 de março, eu fiz um vídeo explicando o que é o equinócio. Deixa eu só dar um spoiler do que é o equinócio. Solstício é quando o Sol tá batendo em um dos dois trópicos. E aí, obviamente, vai ter diferença de luminosidade, de chegada de radiação solar
nos trópicos. Então vai ter um trópico sendo mais iluminado do que o outro, por conta da inclinação do eixo da Terra, né? O equinócio não. O equinócio ele vai ser o momento em que o Sol a pino ele está batendo na linha do Equador. No dia 21 de março desse ano, foi o dia que o Sol bateu na linha do Equador e aí depois continuou subindo. Aí março, abril, maio, pum, junho. Subiu e bateu no hemisfério norte. Ó, saiu daqui em dezembro, bateu aqui em março e aí agora em junho, amanhã ele vai chegar aqui, ó. Quer ver? Sobe. Amanhã ele vai chegar aqui. Tum. Beleza? Então equinócio é quando o Sol bate justamente no meio da Terra e aí não tem nenhum dos hemisférios sendo privilegiado de luminosidade. Olha aqui a quantidade de luz que chega no hemisfério norte e olha a quantidade de luz que chega no hemisfério sul. É a mesma. Então, quando a gente tem o equinócio, a gente entra numa estação de transição. Ou para a parte mais quente do ano, que é o verão, e aí a gente entra na primavera, né? Ou para a parte mais fria do ano, que é o inverno. E aí a gente entra no outono. Por isso que amanhã a gente está acabando o outono e começando de fato o inverno. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. E por que as folhas caem no outono? Porque o outono é a preparação para o inverno. A natureza é muito sapiente, muito mais que nós. E aí, para preparar para o inverno, é preparar para o momento mais frio do ano, onde a água que está disponível no ambiente congela. Então, o vegetal ele se vê na obrigação de perder as suas folhas antes da chegada do inverno, porque ele não quer perder a água que tem dentro dele. E essa água que tem dentro dele, ele perde pelas folhas, pelos estômatos das folhas. Como que ele faz para não perder? Como que ele veio se adaptando ao longo dos milhões de anos ou milhares de anos para não perder água na época mais fria? Na época em que ele não vai ter essa reposição de água por chuva, porque não tem chuva, só neve. Ele perde as folhas, passa o inverno peladinho, mantém a água lá dentro, e aí quando acaba o inverno vem a primavera, floresce tudo de novo. E aí ele vai se preparar para a época mais quente do ano, que geralmente é a época mais chuvosa. E aí ele tem folha para pegar a água da chuva. Chuva líquida, né? Chuva líquida é redundância, perdão. E é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele likezada. Se você curtiu o vídeo, compartilha. Porque tem gente que não sabe o que significa solstício, pô. A galera tá vivendo aqui a esmo, né? Tá todo mundo à deriva, pô. É isso, tamo junto. Até amanhã, galerinha do chat. Até amanhã, galerinha do chat pós-vídeo. E é nóis. Beijo pra geral!